Hello, gente! Como vocês estão? Bom, hoje é quarta-feira, dia de Minutos com Chico Xavier. E no capítulo de hoje, o tema é Feche a porta do mal. E é iniciado com a seguinte frase: diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos, se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes. Esse capítulo aqui, ele fala sobre o mal não ser criado por Deus. Quem criou o mal fomos nós, seres humanos, e que a gente precisa aprender a respeitar as leis divinas, porque muitas vezes a gente respeita mais as leis de trânsito, como é mencionado aqui no livro, do que as leis divinas. E pra gente sempre tomar cuidado, né? O orai e vigiai. Pra gente sempre tomar cuidado e fazer as nossas orações e não esquecer do nosso compromisso com Deus, né? O nosso compromisso diário mesmo, para que o mal não chegue até nós. E aqui é mencionado também que, como existem as leis divinas, né, as leis do Criador, a gente precisa sempre lembrar de seguir as instruções. Assim como a gente segue as instruções de qualquer coisa que a gente compra, né, de um eletrodoméstico, enfim, e seguir essas leis. Eu acredito que quando a gente compreende as leis de Deus, e eu não estou dizendo que é fácil, talvez seja até simples, mas a nossa mente ela cria tanta coisa que acaba se tornando mais complicado, mais complexo. Mas se a gente conseguir compreender as leis divinas, a gente consegue ter uma vida melhor. E é algo que eu busco compreender, né? Um dos motivos de eu ler esse livro, um dos motivos de eu buscar também mais conhecimento, tanto no centro que eu frequento já desde nova, como vocês sabem, né? Um grupo de estudos espirituais, quanto também nas igrejas, né? Entender a Bíblia, entender o Evangelho. Eu acho que quanto mais a gente consegue entender as leis divinas, melhor a gente vive. E aqui ele ainda menciona o roteiro da libertação, né? O roteiro para a libertação de Bezerra de Menezes, que diz para a gente esquecer o mal, esquecer as mágoas, esquecer a negatividade do nosso passado, as coisas ruins que aconteceram. Olha, eu não acredito que a gente de fato esqueça, né? Essa palavra, esqueça. Mas eu acredito que a gente consegue ressignificar algumas coisas e talvez buscar treinar a nossa mente para não ficar pensando em certas coisas do passado, para a gente não ficar relembrando. A lembrança pode até vir, pode até ter um gatilho, alguma coisa do tipo, mas a gente vai pensar no momento, não, eu não quero pensar nisso, isso já passou e agora é vida daqui pra frente, vida que segue. Então, pra gente não ficar pensando na negatividade, pra gente pensar mais nas coisas boas que a gente faz na nossa vida. A gente tende a lembrar mais daquilo que impacta a gente. Geralmente o que impacta é algo ruim. Então a gente precisa realmente treinar o nosso cérebro a lembrar mais das coisas positivas. Isso é uma coisa que eu mesma faço. Já peguei, por exemplo, e fiz lista das coisas boas que aconteceram, das pessoas boas que tem na minha vida, porque a gente precisa relembrar disso e não das coisas negativas que acabam nos impactando ou até mesmo causando algum trauma na nossa vida. E aqui ele continua, né, com o roteiro da liberdade de Bezerra de Menezes. Crer na sua vitória, crer na cura, crer na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. Quantas vezes a gente se pega pensando que a gente não é capaz, ou que a gente talvez não mereça a felicidade, que as coisas não estão dando certo e talvez de fato hoje não estejam dando certo, mas você está na preparação, no caminho para que elas comecem a dar certo. Então, muitas vezes a gente precisa passar por essas provações, por essas preparações, né? A gente prepara o nosso corpo, a gente prepara a nossa mente para receber o que está por vir. E também um outro ponto, quantas vezes a gente não percebe aquilo que já está bom. A gente fica focando tanto no que a gente deseja que a gente esquece de focar no que já tá bom. Como, por exemplo, falou aqui, né, na família, na harmonia familiar. Talvez você
pense que não há harmonia na sua família. Mas talvez todos estejam ali mais voltados para o celular, voltados para o que acontece na internet, do que para o que acontece ali no mundo real. Então, às vezes, é até mesmo uma questão de sugerir, de propor algo, propor um jogo em família, propor uma conversa, pode ser algo que funcione. E ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Ele diz que quando a gente serve amorosamente, fica impregnado o nosso amor nos lugares, então não tem como voltar algo diferente disso. Eu vejo como se a gente estivesse plantando sementinhas, né? Então você vai plantar sementinhas do amor, aonde você vai buscar ser gentil, ser uma pessoa boa, ser amorosa. E essas plantinhas, elas vão crescendo, né? Essas sementinhas aí, elas vão fazendo com que flores aconteçam no meio do caminho. Então, é uma forma da gente plantar, assim, e da gente colher algo bom na nossa vida. Olha que interessante. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. E aí serve pra gente buscar trabalhar a nossa postura na nossa vida, trabalhar a posição que a gente está exercendo nesse momento e sempre buscar atuar no bem, né? Atuar de uma forma amorosa, atuar de uma forma gentil. Eu sei que às vezes pode parecer um desafio isso, principalmente dependendo de onde você vive, do seu trabalho, enfim. Mas busque praticar pelo menos um pouquinho por dia. Com certeza isso vai te fazer muito bem e vai acabar fazendo bem para quem está ao seu redor também, mudando até mesmo as atitudes dessas pessoas com você. É interessante porque eu mesma já treinei isso quando eu tava num momento muito de estresse, de cansaço mental mesmo. Às vezes a gente se dedica muito a certas coisas e parece que não é reconhecido, ou então você se dedica a ser gentil com alguém e você não vê isso acontecer, né? O retorno acontecer. Mas funciona, porque eu testei por um tempo paciência e quando eu menos esperei, eu já estava tendo esse retorno. Então, sim, aquilo que a gente emana volta pra gente. Tá aí uma das leis divinas que a gente conhece. O que a gente emana volta pra gente. Ficamos com essa mensagem hoje. Se fez sentido pra você, se bateu aí no seu coração de alguma forma, manda pra alguma amiga, manda pra alguém que você gostaria que essa mensagem chegasse também. E já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e até amanhã com mais vídeos por aqui da série Antes dos 30. Beijos!